Hoje eu vou falar para você do maior vilão que nós temos quando se trata de intimidade com Deus. Olá, pessoas! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Elisa. Aqui eu falo sobre psicologia, espiritualidade, cristianismo, trago devocionais, coisas do cotidiano. E hoje eu quero falar sobre intimidade com Deus. Eu fiz uma caixinha de pergunta no Instagram e esse tema foi sugerido. É um tema que as pessoas gostam muito que eu falo, né? Eu percebo que as pessoas gostam muito quando eu trago devocional também, quando eu trago alguma palavra que veio de encontro ao meu coração, alguma coisa que Deus tem falado comigo. Eu vejo que isso toca muito algumas pessoas. E aí eu lembrei do exemplo de Abraão. Quando vocês vão ler a história de Abraão na Bíblia, vocês vão ver que esse homem era amigo de Deus. Quando Deus ia fazer alguma coisa, ele contava para Abraão, ele era próximo de Abraão. É muito louco, né, quando a gente fala de Jesus, porque Jesus veio como homem. Então, ser amigo de Jesus, quando ele estava por aqui, era como ser meu amigo ou ser seu amigo, porque ele era uma pessoa de carne e osso quando estava aqui, né? Mas eu entendo que essa dificuldade de ter intimidade, de se ver como amigo de Deus, hoje, ela se baseia muito nessa ideia de que Deus é um Deus distante, que está lá no céu, é alguém que nós não vemos com os nossos olhos carnais, é alguém que nós não ouvimos claramente. Então, como eu vou ter intimidade com uma pessoa que eu não vejo, que não tá aqui? E eu entendo que é exatamente daí que vem a nossa dificuldade. Muitas pessoas podem se sentir ridículas orando, gente, porque tu tá aqui falando com uma pessoa que tu não tá vendo. E tu precisa ter fé para acreditar que ele existe, que ele tá te ouvindo e que ele te ama. Não apenas que ele existe, porque você nunca vai ter intimidade com alguém que você só entende que a pessoa existe, né? Você precisa ter um relacionamento profundo com ela. Eu sei que o William Bonner existe, por exemplo, mas eu não sou amiga dele. Acreditar que Deus existe não é o suficiente. Você precisa ir além disso. Acreditar que ele é bom e que ele te ama. É isso. Não acreditar que Deus existe, acreditar que ele é bom e que ele te ama. Por isso que eu quero trazer o exemplo de Abraão. Eu não vou ler aqui toda a história de Abraão, falar tudo que aconteceu na vida dele, mas eu quero te sugerir, a você que tem dúvida, que quer entender um pouquinho mais sobre alguém que se relaciona intimamente com Deus, leia toda a história de Abraão, leia as experiências que Abraão teve com Deus, porque ele se relacionou não com Jesus em carne e osso, mas ele se relacionou com Deus. E a Bíblia fala que Deus o visitava e que Deus revelava coisas para ele. A Bíblia também vai falar que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Ou seja, Deus tem segredos, Deus tem mistérios, Deus tem coisas que ele não abre para todo mundo, mas que ele abre para os seus amigos. Então assim nós entendemos que nem todas as pessoas têm acesso a tudo que Deus é e tudo que ele pode liberar e tudo que ele pode fazer. Existem pensamentos de Deus, características de Deus que a gente só vai descobrir convivendo diariamente com ele. Era uma coisa tão forte que Deus não precisava disso. Deus é Deus, ele é soberano sobre tudo. E Abraão era apenas um homem. Deus contava coisas para Abraão que ele não precisava, digamos assim. Abraão, como homem, não precisaria ter acesso, mas por Abraão ser um homem tão temente a Deus, tão próximo e que tinha esse relacionamento mesmo de mais intimidade, de querer conhecer a Deus, não apenas de querer receber suas bênçãos, de querer receber coisas de Deus, mas um relacionamento de querer conhecer a Deus. Deus se apresentava a ele de uma forma diferente. E é por isso que Abraão foi um profeta, porque ele foi um amigo de Deus. A gente vê que Jesus, quando veio ao mundo, ele andava com várias pessoas. Tinha a multidão que seguia ele, mas tinham poucos que eram seus amigos. Quero te dizer que eu acredito que ainda é assim nos nossos dias. Existem muitas pessoas que vão à igreja, que dizem conhecer a Deus, que se dizem cristãs até e fazem isso com uma boa intenção, mas que não desenvolvem esse relacionamento íntimo e essa amizade com Deus. E é porque Deus não quer? É porque Deus rejeita? Não, é porque a gente muitas vezes não busca, é porque a gente não procura conhecer Ele. A própria Bíblia fala que todo aquele que se achegar perto de Deus, Ele não desprezará, Ele jamais vai se afastar de quem se achegar perto dele. Então nós só não temos mais intimidade com Deus porque nós não nos achegamos perto o suficiente dele. É por isso que eu acredito que o maior inimigo da nossa intimidade com Deus, o que mais vai atrapalhar a gente a ter intimidade com Deus,
é a falta de fé. A Bíblia fala que a fé é dom de Deus. E também fala que para aquele que tiver falta de fé, peça e ele dá. Uma coisa é você ter questionamentos naturais. Gente, eu também tenho meus conflitos, eu também tenho meus questionamentos. Nós temos racionalidade, nós temos emoções, nós temos tudo. Então é natural a gente questionar algumas coisas de dúvida, momentos de crise, mas isso não pode abalar a sua fé estrutural, a sua fé base, sabe? E isso você só constrói com intimidade com Deus. E é por isso que hoje eu quero relacionar essas duas coisas, fé e intimidade com Deus, para você entender como é que isso vai facilitar a sua jornada na sua caminhada cristã. Se você está vendo esse vídeo, você se sente beneficiado por esse conteúdo, chega até você gratuitamente, eu peço que você me ajude, então, contribuindo com esse canal. Com certeza, a sua curtida e a sua inscrição, elas me ajudam muito sim, tá? Vamos continuar o assunto, então. É o que eu falei pra vocês aqui, não é a falta de fé de não acreditar que Deus exista. É a falta de fé de acreditar que Deus existe e que Ele tá aqui. E que o Espírito Santo habita em mim. E que eu posso caminhar com Ele, eu posso conversar, eu posso ouvir. E muitas pessoas acreditam que intimidade com Deus é você sempre sentir aquele frio na espinha, você ter uma experiência sobrenatural, alguma coisa assim. E não, gente, é no ordinário, é no dia a dia, é nas coisas simples desse dia a dia. Nós não precisamos de uma profecia, de alguém falando alguma coisa claramente para nós, porque nós temos a Bíblia. A Bíblia, ela é uma profecia completa. Nós não precisamos de nada a mais do que nós já temos na Bíblia. Nós já temos tudo, nós já somos completos. A palavra de Deus está completa aqui. Mas, como eu falei para vocês, existem sim mistérios, existem coisas que nós vamos ir descobrindo à medida que nós vamos amadurecendo na nossa caminhada cristã e amadurecendo a nossa fé. Quando a gente aceita Jesus, a gente começa a acreditar que Deus existe. Começa por aí. Depois você começa a acreditar que Ele te ouve, que Ele é alguém que te escuta. Depois você começa a acreditar que Ele te ama, porque você se arrepende e você reconhece o seu amor. Você começa a lembrar da sua história e de quantos livramentos você já viveu, quantas situações que Deus parecia estar querendo te mostrar o caminho e você não estava ouvindo, não estava entendendo. E você vai amadurecendo a sua fé até que você começa a acreditar no Deus pessoal, em um Deus que se relaciona com a gente, em um Deus que nos entende. Não é humano e falho como nós, não. Mas é um Deus que entende a nossa humanidade, que busca se relacionar conosco. Aí você alcançou o nível de fé capaz de se relacionar com Deus. Nesse nível de fé, você consegue orar e acreditar que Deus te ouve, conseguir perceber as respostas de oração que você tem no seu dia a dia. Começa a perceber em coisas muito simples, muito sutis às vezes. Eu sou da teoria que acredito que quando a gente ora e busca a Deus, Ele não fala mais com a gente. Ele vai continuar sendo Ele, mas nós abrimos mais os nossos ouvidos para ouvir. Então, o que muda quando a gente tem uma vida constante de oração não é a postura de Deus em relação a nós, mas é a nossa capacidade de ouvir e reconhecer a voz de Deus, porque Ele está sempre disposto a falar com a gente, Ele está sempre disposto a se relacionar com a gente. Muitas vezes nós não conseguimos nos relacionar com Ele, ter intimidade com Ele, porque é nós quem nos afastamos, não Ele que se afastou de nós. A falta de fé, ela faz com que a gente confie mais na gente mesmo do que em Deus. Nós não acreditamos que Deus é suficiente, é porque nós não acreditamos que Deus está perto de nós, que Ele está lá no céu sentado, tendo problemas maiores para resolver. Capaz que Deus vai... Por que Deus vai perder tempo se relacionando comigo? Sei lá, tem tanta gente passando fome no mundo, e a gente começa a pensar nos problemas do mundo, em todas as situações que acontecem, e acabar diminuindo a nossa experiência por isso, que na maioria das vezes esses grandes problemas do mundo são coisas que nós não temos controle, nós não temos como resolver. Ele é um Deus de detalhes, Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus que busca se relacionar conosco, tanto no macro quanto no micro. Então sim, Deus pode estar cuidando de uma nação, de um povo, de alguma situação, mas Ele também quer se relacionar conosco, porque é no 1 a 1, é nesse contato mais íntimo, mais individual, que nós vamos desenvolvendo a nossa fé, nos unindo uns com os outros,
para tentar mudar esse macro, digamos assim, né? Deus nos deu livre-arbítrio, ele não vai interferir. Existem guerras, existe fome, existe uma maldade absurda que reina nesse mundo, é a criação que destrói a própria criação. Mas Deus, na sua soberania, nos deu a capacidade de escolha. Esse livre-arbítrio me traz essa consequência de que eu não sou obrigada a me relacionar com Deus. Eu não sou obrigada a ser íntima de Deus. Mas se eu quiser, eu tenho esse acesso. Isso está disponível para mim. E o desejo de Jesus é que nós sejamos amigos dele. Jesus subiu aos céus, mas ele falou que ia preparar lugar para nós. Ele ora não apenas pelos seus discípulos, pelos seus amigos da época ali, mas pelos que viriam também a ser, pelos que conheceriam a sua palavra depois. A intimidade com Deus, ela está diretamente relacionada ao seu nível de fé e à sua maturidade espiritual. Ai, mas como é que eu faço para melhorar então o meu nível de fé, a minha maturidade espiritual? Gente, devocional diário, busca diária. Não tem segredo, não tem uma coisa mirabolante, não tem um mistério, sabe? Tem épocas que eu tô mais próxima, tem épocas que eu tô mais desligada. E é normal isso. Eu já tive períodos da minha vida que eu me desliguei muito de Deus. E depois eu busquei me aproximar novamente. E Ele não nos rejeita, Ele nos perdoa, Ele nos aceita de volta. Então receba esse perdão de Deus sobre a sua vida. Mesmo que você tenha deixado, que você não consiga mais orar, que você não chega e não sabe o que fazer, não sabe o que falar no seu devocional, não sabe o que falar na sua oração. Só escuta um louvor, fica em silêncio, tenta ouvir a voz dele, abre a Bíblia, pega uns versículos para ler, para meditar e relê aquilo, sabe? Fica pensando, fica lendo. Se você não consegue abrir o seu coração ainda com Deus e falar o que está no seu coração para Ele, faça isso com os versículos da Bíblia. Com certeza isso vai te ajudar, isso vai ser um primeiro passo bem importante. E assim você vai ver que naturalmente você vai desenvolvendo essa liberdade de orar, de se abrir com Deus. Você vai ver que através desses momentos você vai tendo mais intimidade com Deus. Tenha paciência, seja perseverante, seja disciplinado nessa prática de orar, de ter o seu momento de secreto com Deus. Não abra mão disso. Se você prioriza a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus, não abra mão de um momento a sós com Ele, porque é só ali que você vai conhecê-lo. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada por assistir esse vídeo, estar comigo aqui até o final. Um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.